Vamos lá de novo. Meu celular. E aí, pessoal? Ficando online de novo para mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar sobre entrevista de emprego. Então, presta atenção que a live de hoje vai estar muito boa. A Janice já ficou online. Oi, Janice, já vou te chamar aqui. Isso vai aparecer para ti a solicitação. Entrou! Olá! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Ah, que maravilha. Dá um tempinho, esperar o pessoal ficar online aí na live. Opa, mexi aqui no lugar errado. Essa é a primeira live no Insta, né? No Insta já fiz no YouTube algumas, mas de Insta tô inaugurando aqui. É? Ah, então, bem-vindo às lives do Insta, né? Tá tendo tanta live que o pessoal tá até fazendo brincadeira já, né? Mas a gente segue aqui firme no propósito, né? Para quem tá chegando, que é nesse momento onde muitas pessoas já estão sendo demitidas, outras pessoas serão. E, enfim, também tem várias pessoas no mercado que estão buscando recolocação, vagas novas, enfim. E na entrevista de emprego, às vezes, é um medo de muita gente, né? Então, Verdade. nessas lives que eu estou fazendo, eu sempre tenho dois propósitos em todas elas. O primeiro propósito é convidar pessoas, assim como você, que tem histórias. Todo mundo tem história de vida, história de carreira, né? Mas trazer histórias reais, né? Porque eu sei que tem muita live famosa e tudo mais, mas eu gosto de ouvir histórias de pessoas que estão próximas a mim, para eu me identificar com aquelas histórias e entender também a superação de outras pessoas. Então, aprender com a história da pessoa, de carreira, então é a primeira intenção das lives que eu estou fazendo. E depois a pessoa dentro dessa área de atuação contribuir com quem está assistindo, né? Para agregar na vida profissional. E hoje, né, nada melhor do que trazer a Janice, ela que tem 22 anos de estrada e de vivência na área de RH. E ela imagina, né? Já que deve ter cansado de entrevistar pessoas e ter que lidar, né, com essa situação. Às vezes a pessoa é fantástica no que faz, mas chega na entrevista de emprego e bloqueia, né? Quase como falar em público, né? Chega lá e Verdade. bloqueia. Então, pessoal, quem está entrando na live, eu convido a ficar até o final, né? Eu sempre digo aqui que pessoas de sucesso terminam tudo que começa. Então, entrou aqui, fica com a gente, escuta a história da Janice e no final aproveita que ela vai trazer dica aí, se você está tendo que ir para uma entrevista de emprego ou vai ter que fazer, aproveita que hoje é o momento aí de aprender mais sobre isso, certo? Vamos Nossa, tem lá. um pessoal entrando aqui. Então, Janice, o Instagram, às vezes, ele dá uma travada, assim, né? Se caso travar, cair a tua conexão ou a minha, a gente rapidinho conecta de novo e retoma, né? Janice, Começamos tudo. primeira parte, então, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas quem você é, né? E quem você é, enfim, o que você faz hoje, né? E pelo menos três marcos principais que você pode citar sobre a tua carreira profissional. Legal. Então, assim, como tu já disse, né, eu tenho aí 22 anos de estrada nesse mundo maravilhoso do RH, né? Eu sou analista comportamental e coaching certificada, tá? Eu atuo com transformação estratégica de pessoas e RH 4.0, tá? E hoje eu Uhum. estou voltada em promover casamentos perfeitos entre profissionais e empresas, tá? Que eu acho que é uma grande área que ainda está faltando muita assertividade em promover esse encontro das pessoas, tá? Então, assim, eu venho desde os meus 20 anos que eu caí de paraquedas no meio do mundo do RH. Não foi uma Hum, opção
intuição, eu fui jogada dentro do RH. E depois eu me apaixonei por essa vida. Então, dentro da minha trajetória de carreira, uma das coisas que marca para mim foi justamente essa minha entrada no mundo do RH, totalmente despreparada, tá? Dentro de uma empresa no ramo da construção civil, que até então tinha o seu RH externo e resolveu fazer um processo de internalização. E simplesmente me chamaram, me tiraram do setor onde eu estava e disseram, você vai assumir isso aqui, se vira. Então, de peito aberto. Né? Mas eu não conhecia nada, não conhecia nada desse mundo. Eu tive que sair aos trancos, procurando, indo atrás, buscar o conhecimento por mim. Deixaram para mim todas as ferramentas que eu precisasse. Ó, você vai, o que você precisar, você tem, mas é você que vai ter que se virar. Então, eu tive muito nova. Uma boa executora, né? Um perfil executor top das galáxias, assim. E eu tive que sair correndo atrás, né? Muito mais fácil quando você é mais nova de fazer isso, mas 20 anos atrás não tínhamos todos os recursos assim a tempo e a hora que a gente tem hoje. Então eu tive que aprender a ir atrás da parte técnica, de conhecer programas, conhecer legislação, conhecer como as pessoas funcionavam. Era um mundo totalmente diferente para mim. E dentro dessa área da construção civil, ela é uma área bem delicada, assim. Primeiro, pelo perfil de profissionais que você lida, tá? São pessoas que precisam de muita orientação, muita explicação, elas não conhecem, na maioria das vezes, o que acontece, como funciona, né? E também, assim, é um ramo muito dinâmico, com entra e sai de pessoas, uma rotatividade gigantesca, com um índice de fiscalizações, com um índice de detalhes que você tem que estar atento. Então, essa bomba explodiu toda no meu colo. E ainda dentro de uma empresa onde os diretores da empresa vinham 2 vezes por mês só ali, porque eles trabalhavam com obras externas, eles ficavam fora do estado. Então, eu tinha que fazer tudo acontecer sem ter o respaldo de ninguém para correr. Entendi. Legal. Pessoal, eu não consegui marcar o título da live, mas quem está chegando agora, a gente está falando sobre... A Janice vai trazer a história dela da área de RH e depois ela vai dar dicas de como se preparar para a entrevista de emprego, tá? Como ser assertivo na entrevista de emprego. Eu ia fixar o título aqui, mas o Insta às vezes não deixa fixar esse bendito desse título. Legal. E dentro, assim, dessa tua estrutura, né? Que antes eu te falei que você, com certeza, era competente, porque eu vejo hoje em dia muito nas empresas. Às vezes, por exemplo, te largaram um setor, mas com certeza você devia ser uma pessoa ágil na tua atividade, entregar mais, para conseguirem olhar para ti, mesmo que você não entendesse nada daquela área, pegar e mandar para você fazer, né? Que isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas elas acabam só fazendo o básico, né? Às vezes não fazendo a mais, buscando a mais e essa entrega a mais é um diferencial muito grande no mercado de trabalho, né, Janice? Sim. Na verdade, assim, as pessoas costumam dizer assim, quando eu pergunto quais são os teus resultados, o que você apresenta? Muitas vezes eu ouço a resposta assim, os meus resultados são que eu entrego todas as minhas tarefas em dia. Não, alto lá. Se você só cumpre as suas tarefas, você não gera resultados, você faz a tua obrigação. Gerar resultado é aquilo que você causa impacto, aquilo que você traz de diferente, é todo um plus que você agrega. Não importa se é uma questão de valores que você produz para a empresa, ou se é agilidade nos processos, ou se é o bem-estar que você promove entre os setores. Tudo são resultados, mas é tudo que vai além daquilo que você deveria compor, né? E às vezes é um pouquinho difícil das pessoas perceberem quais são os seus resultados. Exatamente. E dentro da tua história profissional, compartilha com a gente qual foi o teu maior desafio dentro da tua trajetória profissional? Eu acho que dá para citar, assim, são 2 momentos bem diferentes, tá? O primeiro foi que eu trabalhei dentro da 2ª maior empresa de terceirização de mão de obra do Brasil. Tá? Uma empresa que hoje ela emprega em torno de 36 mil funcionários. Tá? Ela atende desde universidades federais,
Tribunal de Justiça, até empresas privadas como o Boticário, né? Então, era muito diferente o perfil de cada grupo de funcionários que eu tinha que atender, porque cada contrato tinha suas particularidades. O funcionário que trabalhava na Universidade Federal tinha que ter um tipo de comportamento. O funcionário que trabalhava para o Boticário, por exemplo, tinha que ter outro. Então, você ter que ter esse foco de visão para conseguir entender aonde cada um desses colaboradores se encaixa, era bem desafiador. Essa foi, dentro de uma carreira empresarial, dentro de empresas, com certeza foi o meu momento de maior desafio. Né? E o segundo momento que eu cito é o momento onde eu tive que me reinventar como profissional, tá? Onde eu parti para essa área de me entender como empreendedora e de me reconhecer como uma profissional altamente capacitada para colocar o meu trabalho à disposição. Até então eu achava que eu só era uma pessoa contratável, não que eu era uma pessoa especialista ao ponto de me tornar uma empreendedora, tá? E que o meu trabalho fosse diferencial. E isso foi depois dos meus 40 anos, que ainda era um agravante. Né? Legal, muito bom. Então, esse momento foi bem marcante. Um desafio de empresa, né? De lidar com a situação ali de empresa e um marco que leva aí um desafio pessoal, né? Sim. E puxando esse teu desafio pessoal, me diz assim, quando eu sei que você tem a gente já conversou, né? Em outro momento, eu sei que você passou aí por uma demissão, né? Não sei se foi demissão, você saiu do trabalho, não me lembro. Mas aí na verdade, foi um contrato que foi encerrado, ele tinha um tempo de duração. Então teve um contrato encerrado, né? E aí você precisou voltar para o mercado e encontrar um trabalho novo, enfim, uma outra situação. E porque assim, às vezes a gente passa por momentos que são difíceis, né? E é do momento difícil que a gente leva, às vezes, aquele tapa na cara para se dar conta de, presta atenção que não é isso que você está precisando, né? Aquela pergunta, né, que a Janice eu falo meio na lata, assim, porque a gente se entende, assim, né? Mas, assim, compartilha com o pessoal qual foi o teu momento mais tapa na cara, assim, que você foi atrás de buscar alguma coisa, você notou que as portas não foram abertas para você e que, na verdade, isso foi positivo, porque fez você ver que você tinha que seguir e olhar para um outro caminho. Na verdade, eu acho que foi o momento, Ana, em que eu me percebi profissional acima de 45 anos, tá? E que eu vi que realmente essa era uma barreira muito complicada a nível de contratação empresarial. Porque a gente tem hoje esse fluxo de novas gerações entrando com um perfil muito ágil, tá? Nascendo com ferramentas digitais na mão. Isso era assustador para os profissionais de mais idades. Hoje já não é. Hoje a gente já foi. Me perceber com mais de 40 anos foi um desafio, assim. E foi esse tapa na cara que eu levei. Do tipo, assim, a maioria das pessoas só aprende a nadar quando ela está se afogando, sabe? E eu estava realmente na água ali e eu vi que se eu não tomasse uma atitude naquele momento ali, tinha dado para mim. E ali eu resolvi, não, eu posso muito mais, eu sou muito mais, eu tenho toda essa trajetória junto comigo, eu não construí isso à toa. E isso as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de se perceberem tudo que elas têm consigo. As pessoas ficam muito encolhidas, achando que são muito pouco. Né? E eu cometia um erro muito grave de me comparar sempre com quem era o top de linha. Eu não queria me colocar no mercado por pensar assim, nossa, aquela pessoa ali é o top voice, eu não vou nunca conseguir chegar naquele ponto. Mas calma, você tem que começar um passo de cada vez. É por isso que eu, até quando eu faço essas lives, assim, eu acho legal que várias pessoas vêm elogiar, nossa, a live foi super legal, não sei o quê. E a intenção é essa, assim, todo mundo é normal. A gente está com 9, 10 pessoas aqui online, no final vai dar 60 pessoas que visualizaram. E ok, eu tenho algo para ensinar, você tem algo para ensinar, e todo mundo que
está ouvindo a gente aqui, se quiser ligar uma live, tem algo para ensinar. E às vezes se permitir, eu sei que nem todo mundo vai se sentir confortável, mas se permitir é isso, né? Levar a nossa história e entender Claro. que a gente tem algo para entregar, né? E quanto mais experiência a gente tem, é muito isso, né? Como que eu pego tudo isso que eu vivi e transformo isso em algo que pode ser positivo para minha vida e que eu possa agregar para a vida dos outros e tudo mais. Janice, Sim. você hoje tem 45 anos, né? Eu acho, e Não, vou fazer você... 48. Ah, que seja. O que que você daria hoje, bom, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas o que que você daria hoje de conselho para as pessoas, para as duas fases, assim, sabe? Para as pessoas que você observa que estão acima dos 40 anos e que estão precisando se reinventar nesse mercado maluco que está acontecendo, né? E também que conselho que você dá, porque a gente tem uma geração que está entrando, eu estou com 32, né? Então, mas a gente tem uma geração que está entrando que também não está fácil de administrar esse povo que está chegando, né? Então, assim, que Verdade. dica, que conselho, dica você daria para tanto quem passou dos 40 e tem que se reinventar, porque tem que ir para o mercado, e do que você visualiza dessas pessoas novas que estão chegando agora, como que elas fazem para serem assertivas? Complementam, Ana. Tá? O Uhum, conselho que eu daria para um é quase o mesmo que eu daria para outro. Tá? Para quem está chegando agora, o conselho é: vá buscar o conhecimento de quem já está no mercado há muito tempo. Se espelhe na senioridade. Eles têm muito para te ensinar em termos de posicionamento, de experiência de vida, de experiência de mercado, de lidar com pessoas. Então, os jovens trazem toda essa bagagem de tecnologia e de rapidez de raciocínio, enquanto os sêniores têm toda a experiência de vida. E para as pessoas mais velhas, exatamente isso. Busque nos jovens essa velocidade de transformação que eles trazem. Tá? Vá uhum. aprender ferramentas digitais, não tenha vergonha de sentar você com 40 e poucos anos do lado de um rapaz de 20 e dizer: me ensina a mexer aqui no Instagram que eu não sei como faz. Sabe? Exatamente. Ter essa humildade nas duas pontas vai construir equipes, times de trabalho que se completam em todos os setores. Tá? É super importante você ter a participação de todas as faixas etárias, de todas as faixas de representatividade, porque você tem uma diferença de ideias e de pensamentos que traz agilidade nos processos. Sabe? Então, eu acho que o mais importante nesse momento é justamente, seja você um jovem ou você é uma pessoa de mais idade, busque o que a outra ponta tem para te oferecer. Não fique Uhum. na sua caixinha, saia dela. Complemente, né? E busque Exato. complementar, né? A gente vive um mundo do compartilhamento, um mundo da Exato. flexibilidade, da adaptabilidade. E isso serve para todo mundo, né? Serve para todas as Exato. idades. Eu, até hoje eu abri, tem um desafio ali que eu fiz sobre criar plano de carreira, e no desafio tem pessoas de 18 a 42 anos participando do desafio. Eu fiz um gráfico de idades e até compartilhei. Então, veja, de todas as faixas etárias, pessoas buscando como se reinventar e como entrar na carreira. Então, a pessoa que está chegando está cheia de dúvidas, e às vezes, mesmo dentro da experiência, a gente também tem dúvidas e tudo mais, né? Então, esse complemento com certeza é muito importante. E me diz assim, Sim. ó, dentro da tua carreira, se hoje você pudesse, você vem pergunta de coach, né? Se hoje você pudesse voltar para algum momento da tua história profissional e fazer alguma coisa de diferente, que momento você voltaria e o que você faria de diferente? Eu acho assim, eu gosto muito da minha trajetória, sabe? Eu acho que Uhum. cada Se faria, tropeço né? que eu dei, assim, ela me ajudou a construir quem eu sou hoje. Mas eu acho que justamente essa percepção que eu tenho hoje de que eu poderia ter aproveitado muito mais da sabedoria de pessoas que estiveram ao meu lado, que hoje eu paro e penso: puxa, tem tanta coisa que aquele cara lá atrás podia ter me ensinado e que eu não fui buscar essa informação, sabe? Eu acho que é a única coisa que eu me arrependo de não ter Uhum. buscado mais todo esse conhecimento que teve ao meu alcance durante toda essa trajetória.
pessoas com bagagens incríveis, com vivências extraordinárias, que pela minha juventude da época eu achava que não seria necessário, sabe? Eu acho que por isso que eu insisto muito que as pessoas hoje busquem essa informação, esse conhecimento de quem está ao redor delas. Legal. Eu até ia te perguntar, assim, que momento você entendeu que você não buscava e hoje você busca e você é importante, mas é justamente a experiência, né? Que traz essa visão. E falando sobre entrevista de emprego, né? Porque eu acredito até que você tenha feito algumas entrevistas de emprego nessa fase de se reinventar, né? Então você também Sim. tem a tua experiência e a experiência de já ter entrevistado bastante pessoas. Pessoal, eu vou perguntar para a Janice sobre entrevista de emprego. E se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, já participou de uma entrevista de emprego, ficou com dúvida, não soube o que falar, enfim, ó, o que ela está falando? Vocês têm que buscar informação com pessoas sênior, porque elas têm muito a agregar. Então, quem está ouvindo aí, quiser mandar uma pergunta, manda que eu vou cuidar aqui e vou fazer para ela. Qual, na tua experiência, o que tu observa assim que é o maior medo de quem senta lá e vai esperar uma entrevista de emprego? Na verdade, assim, eu acho que não é nenhuma questão de maior medo, Ana. Eu acho que o que atrapalha muito as pessoas, tá, é a questão de ansiedade, tá, e a questão de falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Falta de conhecimento muitas vezes de si próprio, de não saber como responder aquilo, como colocar para fora os resultados, como colocar para fora as características construtivas que essa pessoa tem, no que ela pode agregar à empresa que ela está se propondo a trabalhar, e colocar isso de uma forma assertiva na construção de uma resposta. Então, esse eu acho que é um dos problemas que atrapalha muito as pessoas. A ansiedade é destrutiva, e isso eu posso falar de cadeira. Eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade, tá? Venho tratando dessa ansiedade já há bastante tempo. Hoje eu já tenho assim esse monstro numa coleira muito mais curta do que ela era antes, mas já tive situações de chegar numa entrevista de emprego e não conseguir raciocinar, porque a ansiedade era tão grande que as ideias se atrapalhavam. Daquele momento assim de você sair da entrevista e alguém te perguntar como é que foi? Nem lembro. Às vezes a pessoa tá tão de no automático, às vezes nem lembrar o que falou, né? Porque Exato. foi dá um branco, ou às vezes dá um branco, às vezes você fala, mas assim, nossa, não sei se eu falei, não sei, não Não, sei se foi e bom, foi fala ruim. sem ter um raciocínio lógico. Você começa a falar, daqui a pouco vem um pedaço de outra resposta que você joga lá na frente, porque ou você não consegue dizer nada, ou você quer dizer tudo ao mesmo tempo e nada faz sentido. E aí Então, também vem, né, Janice, também vem a experiência do profissional do RH, né? Também de ter sim, sim, essa sensibilidade de, às vezes, entender que aquela pessoa que está sentada na frente dela pode ser muito boa, mas que talvez não está naquele momento conseguindo lidar com algum outro sentimento, alguma outra assim, às vezes do profissional do RH também ter a calma, a tranquilidade de no momento da sim, entrevista ter essa empatia realmente do desejo de tirar o melhor daquela pessoa, né? Eu já exato. participei uma vez de uma entrevista de emprego que eu sentei lá e parece que a pessoa que estava me entrevistando queria me ver chorar, assim, porque ela ficava cavocando em perguntas que eu não me sentia à vontade. Mas eu, na minha época, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, eu entendi que, sabe, eu coloquei na minha cabeça que nem se eu passasse eu iria. Porque eu não queria trabalhar com É, aquela pessoa que estava me fazendo sofrer já na entrevista, assim. Então, nossa, mas claro que eu também já fiz outras que até tempo atrás agora eu fiz uma, porque nessa vibe de ajudar as pessoas na carreira, eu me cadastrei num monte de vagas só para fazer entrevista e ver o que as pessoas estavam pedindo, assim. Então, tem algumas empresas que realmente, assim, estão trabalhando a parte da entrevista com uma empatia enorme, assim, mas não são todas, né? Que pergunta você sendo a entrevistadora, eu vou fazer uma entrevista e você é a pessoa que vai me entrevistar, assim. Que pergunta para você não pode faltar numa entrevista de emprego? Que quem está aqui nos assistindo, ó, se tu for numa entrevista de emprego,
essa pergunta tem que saber responder, que para ti não pode faltar. A mais fatal de todas, e que normalmente é a pergunta que abre uma entrevista, né? Me fala um pouco de você. Essa famosa me fale um pouco de você. E aí as pessoas se perdem, não fazem, na maioria das vezes não sabem, não fazem uma linha para traçar essa resposta. Na verdade, assim, quando um entrevistador te pergunta, me fale sobre você, claro, ele já conhece o teu perfil profissional, ele já tem o teu currículo ali, ele já sabe da tua trajetória de carreira. Então, o que ele busca de você nessa hora? Primeiro, como você se comporta, como você traduz os teus resultados, o quanto você se conhece, como você se posiciona em situações de pressão. Tá? E aí é muito importante você ter uma trajetória lógica e objetiva. Tá? Botar na sua cabeça que você tem no máximo 2 minutos para falar sobre isso e que esses 2 minutos tem que entregar para o recrutador o teu filé mignon. Uma coisa que eu acho bem importante de sempre pontuar, né, assim, ó, quando você entra numa loja para comprar uma TV, você não vai comprar a TV porque ela liga, desliga, muda de canal e tem imagem colorida. Você vai escolher a tua TV pelo diferencial que ela teve, ou porque essa imagem é muito mais definida, ou porque ela te oferece mais recursos. E é exatamente isso que a pessoa tem que se posicionar quando ela fala o fale-me sobre você. O que a tua TV oferece a mais do que as outras? Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que construir. Eu sou a fulana de tal, eu atuo há tantos anos na área X, especificamente nisso, nisso e nisso. Sou especialista nessa e nessa e nessa atividade. Traga o teu diferencial ali e coloque o teu resultado no final. E dentro dessa atividade que eu faço, eu já obtive resultados tais como, ou desenvolvi o crescimento de XYZ situações. Ali você mostra quem é você. Eu sou a pessoa que vim aqui para resolver este problema. E esse é o X da questão, né? Como conseguir dar essa resposta, que a gente tá aqui falando, né? Mas conseguir dar essa resposta nem sempre é um estalinho, né? Não. Porque é aquela coisa, né? Só que existem, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, existem profissionais, né? Hoje em dia disponíveis para ajudar e para contribuir nesse crescimento e nesse autoconhecimento. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não vou investir nisso porque eu vou lá ler um livro e vou aprender. Ok, né? Mas eu, particularmente, eu nunca tive muita dificuldade com entrevista, mas assim, era mais porque na verdade, eu bloqueava assim algumas coisas. Hoje em dia eu tenho tranquilidade porque já desenvolvi mais o lado do autoconhecimento, de falar e tudo mais. Mas mesmo assim, se você vai para alguma coisa que você tem expectativa, às vezes todo o preparo, ele pode ir em alguns segundinhos por água abaixo, né? Então, às vezes, e aí vem às vezes o treino, né? Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Eu vejo, eu dei aula há muito tempo, então às vezes tem alguns softwares que eu conheço todos os botões de cabeça. Se tu me pedir assim, como é que é a função do software X, eu tenho toda a estrutura de todos os botões de cabeça. Alguém pode olhar e dizer, nossa, que esperta. Não, eu fiz isso por 12 anos, então tá aqui, né? Exato. E aí, dentro do treino, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz da simulação de entrevista. Porque olha só que legal, né, pessoal? Então, que assim, essa pergunta, me fale sobre você. Tem tantas outras aí que dá para você compartilhar, né? Falar parece fácil, né? Mas na hora de chegar lá e Sim. realmente conseguir explicitar, às vezes vem a ansiedade, vem o branco, várias coisas. Então, tudo que você treina, quando você chega na hora H, você às vezes já passou a fase mais difícil, né? E aí hoje a gente tem esse trabalho de profissionais como você que ajudam as pessoas fazendo simulação de entrevista. Fala um pouquinho mais para a gente como é que funciona uma simulação de entrevista. Na verdade, assim, a mentoria de entrevistas, ela funciona da seguinte forma, tá?
você vai conhecer um pouco mais esse profissional Mentoria que de está. entrevista, simulação. Eu chamo de mentoria porque ela não é uma simulação. A gente faz a simulação dentro da mentoria, tá? Mas Isso, estava na minha ela cabeça a tem simulação, é mentoria. isso. São dois momentos diferentes. Primeiro é um bate-papo para conhecer melhor esse profissional, até para saber assim o que ele está buscando, que tipo de entrevistas possivelmente ele vai cair, qual é o nível de senioridade dele, qual é o tipo de vagas que ele está procurando. Tá? Então, é uma primeira conversa, tá, para conhecer bem o profissional. O segundo momento é o momento de entrevista. Tá? Existem dois tipos de entrevistas que se simula. Primeiro, a entrevista com o recrutador, tá? Que é aquela primeira entrevista onde ele vai falar: fale-me sobre você, me fala dos teus pontos positivos, dos teus pontos de melhoria. E o segundo tipo de entrevista seria a entrevista já com o gestor, a entrevista da segunda fase, que é uma entrevista mais técnica. Tá? Então, eu coloco as perguntas de uma forma como elas realmente acontecem numa entrevista, perguntas por competência, comportamentais, questões abertas para descrição de resultados, e deixa a pessoa responder como naturalmente ela responderia, tá? Como a gente dá o segmento na entrevista. Depois das questões feitas, a gente tem um segundo momento de bate-papo. Olha como você respondeu. Você me respondeu isso, isso e isso. Olha de que forma você poderia responder esta mesma questão de uma forma mais segura, mais assertiva, mais objetiva. Depende do que a pessoa vai colocar na resposta dela. Então, mostrar de que forma ela pode redirecionar essa resposta, reconstruir esta resposta, para que realmente ela consiga passar por aquilo que o recrutador está buscando. Então, é a simulação e a reconstrução das respostas. Ninguém vai entregar para ela uma resposta quadradinha para ela decorar. Não é isso. Não. Mas que ela entenda como ela pode construir isso de uma forma objetiva e segura. Exatamente. Até porque, como, por exemplo, dependendo da entrevista que a gente vai, pode ser que tenha uma informação sobre a gente que seja mais relevante e, às vezes, numa outra entrevista, num outro cargo, outra informação, né? E olha quanto aprendizado existe nisso, né, Janice? Porque... e às vezes entendo, né, pessoal, não é você ali manipular uma resposta. Não, não é isso. Mas às vezes a gente tem dificuldade de colocar o nosso melhor naquela entrega, né? E aí você pegar aquilo e reestruturar, só ali acho que a pessoa já consegue fazer um trabalho de autoconhecimento, né? De reestruturar a resposta de como ela fala sobre ela mesma. Exato. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas pegam e fazem uma construção profissional de um currículo, né? Elas pagam para um profissional fazer o currículo, fazer o LinkedIn, fazer o vídeo currículo, tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Só que ninguém te prepara para a entrevista. Chega lá na entrevista, você com todo esse material lindo e maravilhoso que você construiu, chega lá, você congela. Então, a entrevista ela é um momento fundamental e que hoje, recém, os profissionais estão começando a dar a devida atenção que precisa para elas, para preparar as pessoas para isso. É muito importante. Se você tem dificuldade para construir a tua resposta, uma das coisas que eu sempre passo, escreve a tua resposta, pega o caderninho e escreve, porque quando você escreve uma resposta, você exercita a tua memória mecânica, tá? Vai construindo a tua resposta até você olhar e dizer, tá, esse script agora tá bonitinho. Aí você pega ela, liga o teu celular e grava o áudio daquela resposta. Porque depois você vai se ouvir dizendo aquilo. E você começa a internalizar as respostas de uma maneira mais segura. Tá? Isso é uma coisa que você já pode sempre ir fazendo. A Mara tá falando que tá caindo. Aqui para mim, eu tô escutando normal. Mara, se cair muito agora, depois eu vou deixar a live salva, dá para voltar nela e reassistir, que às vezes algum momento que travou, daí na gravação fica certinho, tá? Na gravação que fica lá nas 24 horas. Eu vi aqui, ó, a Ana comentou que você ajudou ela, ó, a Janice me ensinou a vender meu perfil. Hoje sou mais segura nas minhas respostas. Olha que interessante, né? As pessoas, elas às vezes têm, e eu já tive isso também,
uma crença muito forte com vendas, né? E tem outra pessoa aqui também que eu sei que tem. É. E a questão de vender o perfil, porque às vezes é isso, por mais que a gente ache, às vezes a pessoa tem algo contra, vende e tudo mais, mas a gente, acho que se eu falar que a gente é um produto, tô usando o termo errado. Mas é, mas é. A gente se vende assim. Aqui eu estou fazendo uma venda sobre mim, você está fazendo uma venda sobre Sim, você. As pessoas estão me ouvindo, pode ser que alguém me escute aqui nesse momento. sim, Emprego não deixa de ser uma autopromoção, né? Uma venda pessoal. Como eu sempre digo, né? Venda o que você quiser, só tenha capacidade de entrega. Não claro, adianta ir claro. lá e querer promover tudo de bom e maravilhoso e depois não dar conta do que você falou que poderia fazer, né? Então, Sim. tem que buscar esse equilíbrio. Eu vi aqui que a Mara comentou, para mim, as piores perguntas são: me fale dos teus pontos negativos e qual a tua pretensão salarial. Mara, para mim, a melhor pergunta é qual a pretensão salarial. Eu até vou fazer uma brincadeira. Eu fiquei uns 2 meses, eu me cadastrei em um monte de vaga. Eu queria ver como é que estava o mercado e tudo mais, e eu tinha cliente nessa área, eu comecei a cadastrar. E aí, às vezes, lá no formulário tem a pretensão salarial. Aí eu olhava, às vezes a vaga era de assistente, mas tinha lá a pretensão salarial de 10 a 15 mil ou acima de 15 mil reais. E eu marcava acima de 15 mil reais. Daí vinha assim, nossa, nós gostamos muito do seu currículo, mas a sua pretensão salarial não está adequada à vaga. Eu respondi, ok, qual que é o salário? Se no formulário está lá, pretensão, tem opção acima de 15 mil, eu vou marcar o quê? 2 mil? Eu não marco pretensão acima de 15, né? Vou lá e coloco. Daí, ok, Pretensão depois é eu que lute, pretensão, né? né? Eu que lute para ter o currículo para ganhar quanto eu quero, mas pretensão estava lá, eu ia marcando, né? Só ali eu acho que muitas pessoas não me chamaram para entrevista, mas tudo bem, era para eu fazer um teste também, né? Mas assim, ó, o que um recrutador busca quando ele pergunta isso que a Mara está comentando aqui? Me fale dos teus pontos negativos e quando ele pergunta a pretensão salarial da pessoa. Qual que é a intenção dessas perguntas? Tá, vamos lá. Vamos primeiro falar da questão da pretensão salarial, tá? A pretensão salarial tem dois objetivos. Primeiro, é ver se realmente você está ciente da realidade financeira da vaga que está sendo oferecida para você. Né? Porque o que, que acontece? A pessoa que chega lá com uma vaga que tem um perfil de R$ 2.000 de salário e ela chega e ela diz que a pretensão salarial dela é de R$ 8.000, o cara vai pegar, ele vai encerrar por ali porque está muito fora do que ela procura. Não que a vaga não seja adequada a ela, mas está muito fora do que ela procura. Então, você ter uma realidade sobre a vaga que está sendo oferecida. Tá? A segunda questão é, você está ciente da sua realidade financeira? Porque o que, que acontece? Vou te citar uma situação que aconteceu comigo. Tá? Quando eu saí de uma empresa em que eu era gerente da empresa, eu fiquei 2 anos fora do mercado, voltei a procurar trabalho. A gente estava num período de crise, onde houve um achatamento salarial muito grande nas vagas, e eu vinha de um salário registrado em carteira de trabalho de R$ 7.000. Né? E comecei a me candidatar na época para vagas de R$ 2.500, R$ 3.000, e fui questionada sobre isso nas entrevistas. Tá, mas qual é a tua pretensão salarial? Porque tu ganhava R$ 7.000, eu não vou te oferecer nem a metade disso. Isso é muito comum acontecer. O que, que eles querem saber? Qual está sendo a tua realidade nesse momento? Qual seria uma forma assertiva de responder isso? Olha, eu estou bem ciente do que está acontecendo no mercado, de como está a oferta de valores para esta posição. Esse salário que eu tinha, ele era um salário de outro momento. Hoje eu já tenho a minha realidade financeira bem mais adaptada a valores menores. Então, já estou enquadrada dentro desse perfil que você está oferecendo. Ponto. O que, que você passa para ele? Ok, ela sabe que não vai receber isso
e sabe que o que ela vai ter aqui nesse momento é esse X e já está adaptada a esses valores. Sim. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhava, o RH da empresa era terceirizado. Empresa de tecnologia tem muito RH terceirizado, né? Mas eu separava os Sim, currículos, a gente pedia cadastro no Indeed, nesses sites de currículos, ou ia no sim, LinkedIn, eu buscava os currículos e mandava para o terceirizado chamar as pessoas e selecionar. E aí, às vezes, agora que você falou isso, era uma coisa que às vezes eu ficava assim, a vaga era de 2.500. E aí, às vezes, a pessoa colocava quanto que ela tinha ganhado nos últimos trabalhos. E aí, às vezes, eu olhava e disse, pô, se essa pessoa ganhou 5, 6 mil, talvez eu nem vou separar o currículo dela, né? Porque daí, naquele momento, não, o que eu estava fazendo naquele momento, eu não conseguia, imagina, às vezes vinha 200, 300 currículos, eu não ia conseguir sim. ligar para a pessoa, né? E dizer assim, nossa, está adaptado, e às vezes eu descartava, porque eu achava que já não estava coerente com ela na época que eu fazia essa atividade. Então, às vezes, eu não sei o que seria mais assertivo se a pessoa montar um currículo. Ela colocar quanto que ela já ganhou nos últimos trabalhos, ou não, assim. Esse é o tipo de informação que você não coloca num currículo, a menos que ele seja exigido para a aplicação Exigido. da vaga. Tá? Uhum. Tem questões assim, né, que não vale a pena você colocar num currículo. Hoje, por exemplo, com a participação de Eu não profissionais tinha sêniores, conhecimento, tá? Por isso que eu descartava. Eu ia mas passando os currículos e eu bati o olho. Eu sempre digo assim, hoje quando eu leio um currículo de alguém, porque assim, eu não tinha experiência de RH, só que eu era a líder lá do time, eu que separava. sim, Uma coisa que para mim era muito relevante é o que a pessoa escrevia sobre ela, isso sim. Se a pessoa tinha uma descrição sobre ela, para mim já subia, já era um currículo que eu dizia, não, a pessoa conseguiu, falou alguma coisa sobre ela, para mim já fazia um sim, diferencial. Eu senti o time dela, sabe? A escrita dela, sim. quem ela era, para mim, no meu sentimento, assim, eu conheci um pouquinho da pessoa naquela frase. Então já era um currículo que eu separava. Mas às vezes o salário, se estava escrito lá, era uma coisa que, se estava fora do que a vaga oferecia, me assustava. Eu pensei, não, essa pessoa aqui quer disputar a vaga maior, nem vai dar para Sim. chamar. Né? Eu te cortei, Mas isso desculpa. é uma visão bem comum, tá? Das pessoas que fazem a primeira triagem de currículo serem pessoas que não têm o total preparo para estar fazendo aquilo ali. Isso é uma grande realidade, tá? Tu não era a Uhum. única, não. Isso é bem comum, tá? E a outra questão que ela perguntou ali sobre os pontos de melhoria. Eu não gosto muito de pontos negativos, né? Sim, sim. Tem até a Roberta Fonseca da Move, ela usa assim, quais são as tuas possibilidades de melhoria? Eu acho ótimo isso. Então, o que você tem que tomar cuidado quando vai responder sobre os teus pontos negativos? Para não responder algo que seja imediatamente impeditivo para a vaga que você está se candidatando. Tá? Por exemplo, Uhum. você vai ser uma recepcionista. Então, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que lidar com pessoas. Aí perguntam qual é o teu ponto de desenvolvimento e você diz assim, o meu problema é que eu sou muito tímida, eu não sei falar com as pessoas. Acabou, acabou ali. Então, assim, procure sempre colocar para o recrutador pontos de melhoria que não vão te impedir de trabalhar naquela vaga que você está se qualificando. Tá? Eu, por mais que as pessoas E leia a digam que vaga antes, né, Janice? Porque leia também, a assim, vaga, se a pessoa é exatamente. tímida, tem vergonha de trabalhar com o público e vai buscar uma vaga bem que tem que trabalhar com o público, então, às vezes, também, a não ser que, assim, a não Sim, ser que a resposta, às vezes, da pessoa seja, olha, eu me sinto tímida, mas eu estou aqui buscando essa vaga porque eu quero me desafiar a melhorar nesse ponto. E eu acho que essa vaga é uma oportunidade e eu vou dar o meu melhor para me desenvolver. É outra pegada de resposta, né? essa é a grande sacada da resposta dos pontos de melhoria. Não é você dizer qual é a tua barreira, é você dizer o que você está fazendo para transpor esta barreira. Eu, por Uhum, exemplo, eu sempre falo da minha ansiedade. Então, qual é o uhum, meu ponto mais negativo? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu coloco isso numa entrevista. Qual é o teu ponto? Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa e já venho trabalhando no controle da minha ansiedade há mais de 3 anos.
através de técnicas de meditação, de respiração, de leitura sobre como lidar com a ansiedade. Hoje já tem a ansiedade bem mais sobre controle. Você entende? Você tira o foco do que você tem de negativo para a tua atitude, o que você está fazendo para modificar isso. É exatamente isso que se espera. Ninguém quer saber o que você tem de negativo. Quer saber como você lida com isso e o que você está fazendo para transpor essa barreira. Exatamente. Eu lembro que eu sou da área da educação, né? Comecei trabalhando dando aula de informática e abriu uma escola em Chapecó e me mandaram ir para entrevista dessa escola. Cheguei lá, acho que tinha 28 pessoas. Eu estava no primeiro semestre da faculdade. Tinha 18 para 19 anos. E eu fui para entrevista, né? Me mandaram eu dava aula lá numa escola de Chapecó. E eles começaram a falar sobre Vygotsky, sobre as teorias da educação e tal. E eu pensei, meu Deus do céu, né? O que eu vim fazer aqui, né? Todo mundo graduado e tal. E quando chegou na minha entrevista com o coordenador, falei para ele o que eu sabia fazer e falei assim, olha, esses nomes todos que você falou para mim é grego, entendo, não conheço nenhum. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu disse, olha, me mandaram. Eu disse, mas se eu achar que aqui é lugar para trabalhar, me diz qual que é o livro que eu tenho que estudar, que eu aprendo esse negócio todo, mas eu não sei. E aí, no fim das contas, eu passei naquela vaga, assim, né? Eu trabalhei, eu era a professora mais nova que tinha lá, e depois eu dava aula para os professores, eu me divertia, assim, né? Porque até hoje eu dou risada, assim, né? Ele começou a falar e eu, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Mas, assim, na minha época de adolescente, aquela vaga pagava o dobro do salário que eu tinha no outro lugar. Então, Sim. assim, eu falei assim, nunca ouvi falar, mas me diz qual que é o livro que eu tenho que ler, que eu pego e leio, eu aprendo fácil, né? E aí, depois eu perguntei dele, não, é que você era empolgado, não sei o quê. Depois, esse coordenador tirou o meu couro viva, trabalhando, mas hoje eu reconheço, é uma pessoa que eu gostava muito. Mas aí, tudo ele dizia assim, se não é boa para ler, vai lá ler. Vai lá estudar, não sei o quê. E tal, ele me botava para estudar. Só que às vezes é isso, né? A gente não tem que saber tudo, mas tem que saber o que a gente está disposto a aprender e a entregar para ser aquilo que a pessoa quer fazer, né? Senão, vai atrás de uma outra oportunidade. A Mara comentou aqui que ela sempre se esquiva da resposta de salário. Mara, o meu conselho é não se esquivar desse tipo de resposta. É você ter consciência de quanto você quer ganhar e do quanto você tem de know-how para ganhar aquilo, buscando não se limitar. Então, por exemplo, porque às vezes vem o momento, ou não, digamos que você já está trabalhando, ganha bem, quer ganhar o dobro disso, sei lá. Alguém te chamou para uma entrevista e, igual eu, esse trabalho pagava o dobro do que o meu trabalho anterior. Se eu tivesse que estudar e fazer mais um curso e tudo mais, eu ia fazer, porque se eu ganhasse o dobro, dava para eu pagar, né? Só que eu tinha que ver o que eu estava disposta. Agora, digamos que eu esteja no momento que eu estou sem salário, alguma coisa assim, então daqui a pouco eu tenho que dar um passinho para trás, para retomar uma profissão, alguma coisa assim, e talvez ganhar um pouco menos, mas tu ter um mínimo de noção, assim, quanto hoje você precisa para se posicionar no mercado, né? Porque às vezes a mesma vaga ela pode te pagar, vamos usar uma vaga de nível assistente. Às vezes a mesma vaga pode pagar 1.500 e pode pagar 4.000 reais. Às vezes está lá na pretensão dessa vaga isso. Só que vai depender muito de quem se posiciona. Porque daí, ou E mesma do que coisa, você uma vaga entrega pode também, pagar né? 4 e às vezes pode pagar 8. A minha amiga foi numa entrevista, ela foi se posicionando, eles ofereceram 4, ela conseguiu ganhar 6,5, por exemplo. Mas por quê? Porque ela tinha know-how, ela foi se posicionando, não chegou no tanto que ela queria, mas conseguiu conversar o meio termo Sim. dentro daquela entrevista. Só que por quê? Porque ela tinha muita clareza da entrega, ela tinha muita certeza do que ela poderia fazer, e aí aquela coisa, né? Se posicionou, depois tem que entregar. Mas ter essa noção, assim, do quanto quer ganhar e que tipo de empresa vai buscar disso, isso tudo entra dentro de um plano de carreira, né? Por isso que eu digo, gente, faça um Claro. plano de carreira, pelo amor de Deus. Porque aí, quando você vai com essa assertividade, é outro tipo de resposta que você dá, né? Mas E assim, né, Ana, regra número é bom se um. posicionar com salário, né, Janice? Sim, claro. E regra número um para entrevista: não fuja de nenhuma pergunta.
Nunca deixe uma pergunta sem resposta. Tá? Mesmo que seja uma pergunta polêmica, tenha inteligência para responder ela, mas responda. Como, por exemplo, uma pergunta que é muito pegadinha em entrevista. Tá? Me conta como foi o último conflito que você teve com algum gestor. Qual foi o último conflito que você teve? Isso é uma pegadinha. A gente sabe que é uma pegadinha. Que, na verdade, o que a pessoa quer? Ver qual vai ser a tua posição ética de falar sobre um gestor ou uma empresa anterior na qual você trabalhou. Se você vai falar mal do teu chefe. Isso é pegadinha total. Só que você não pode deixar de responder. Então, o que é? Onde é que você... sobre o conflito e não sobre a empresa, né? Não sei. Pode. Eu costumo sempre orientar a responder assim: olha, o último conflito que eu tive com o meu gestor aconteceu por isso, por isso e por isso, mais por culpa minha do que dele. Que aí o que você traz? Você traz a responsabilidade para você. Você não está falando mal do teu gestor. Você não está falando mal da empresa. Você está falando que você foi o mais culpado na situação. Olha, o último conflito que eu tive foi com o meu gestor. A gente teve uma divergência de opiniões quanto a X situação, mas na verdade essa divergência foi mais culpa minha, que na época não soube entender o posicionamento da empresa, do que do gestor em si. Ponto. Você se coloca numa posição ética de reconhecer que houve um conflito, que ele foi superado, e ainda assim você mantém, resguarda a empresa e as pessoas que trabalharam com você. Isso com certeza, assim, resguardar o local é muito importante. Muito importante, porque também é aquilo, não importa se tu saiu bravo, nervoso, se foi demitido, se tu concorda, se não concorda, não importa. O caso é que por um período X, aquele espaço, você deu uma entrega e você recebeu algo por aquilo. Daí, ok, às vezes a gente sabe que tem empresas que não são saudáveis e tudo mais, e às vezes se você está aqui ouvindo a gente e está numa empresa que não é saudável, repense, olhe por que você está se permitindo trabalhar numa empresa que não é saudável. Ah, eu tenho que sustentar minha família. Tá, ok, vai, começa a procurar outros locais, tenta buscar, né, enfim, sempre tem escolhas, para tudo tem saída e tem escolhas, mas isso realmente e numa entrevista, porque eu também perguntava isso, sabe? Quando vinha as pessoas selecionadas, não perguntava numa questão de pegadinha em si, mas eu perguntava como tinha sido, mas para saber o que a pessoa ia falar do último trabalho, assim. Ó, tem um monte de comentário aqui, Janice, deixa eu ver aqui. A Mara, eu tenho detalhismo, mas já trabalhei muito e continuo. Sei se detalhismo, perfeccionismo, né? Isso aí a gente tem que sempre entender que não existe pessoa perfeita. E hoje em dia, nesse mundo mais inovador, tem muito isso, assim, o pessoal tá começando a entrar com uma cultura da abertura ao erro, né? Abertura ao erro. Sim. Né? Eu, com a equipe que eu trabalhava, eu sempre dizia assim, eu não me importo que erre, porque, meu Deus, que insuportável seria se eu trabalhasse numa equipe que ninguém erra, porque eu também não posso, se ninguém erra, eu também não posso errar, né? Se ninguém erra é porque tem alguma coisa errada. É claro, né? Também não precisa ficar a vida inteira errando a mesma coisa, né? Então, assim, erra, beleza, errou, vamos lá. O que a gente vai fazer para resolver isso? Ó, a Mini Lab falou assim, mas não seria melhor citar um ponto de melhoria técnico, por exemplo, melhorar meu Excel ou aprender uma nova língua? Eu acho que aqui ela se referiu sobre o negativo, né? Os pontos de melhoria. Você que pode citar... né? É sempre bom você trazer uma questão comportamental também. Se você quiser citar uma melhoria técnica, pode citar da mesma forma que a comportamental, já explicando o que você vai fazer ou está fazendo para suprir esse ponto, mas traga sempre uma questão comportamental, porque é a questão de autoconhecimento que ele busca aí. Soft skills, pessoal. Tem que trabalhar a habilidade comportamental. Já é fato. Como é que as pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por habilidades comportamentais. Mas nem sempre isso acontece. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso e várias pessoas escreveram: na minha empresa tem pessoas com habilidades ruins e péssimas e não são demitidas. Daí, reavalie a empresa que você está. Eu ia dizer, temos empresas e empresas, né?
né? E assim, a equipe é sempre espelho do líder e do chefe. Então, se tem e não, ninguém está fazendo nada, avalie o espaço que você está, né? Sim. Ó, Ana, mas agora já aprendi a resposta com essa live. Ai, que legal, Mara, que você aprendeu a resposta. Disse, agora eu tô lendo de trás para frente. Já valeu a pena a live, então. Bem isso, Ana, tudo depende das nossas respostas. A Ana também comentou aqui. A Sandra É que escreveu lá a resposta. a Ana que está aí, a Ana fez a mentoria de seleção comigo. Tá? E ela Uhum. realmente ela está tendo resultados bem fortes assim nas entrevistas dela. Ah, legal. É, gente, porque ter essa preparação é diferente, né? A gente conseguir se posicionar, buscar, faz um. Ah, é um diferencial, né? Porque envolve comunicação, envolve Sim. posicionamento, envolve autoconhecimento, envolve várias coisas, né? E tem vários caminhos para conseguir alinhar isso, né? Mas Sim. buscar um caminho é sempre muito legal. Janice, nosso tempo está quase acabando. Pessoal, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, faz aqui. Ó, a Passa gente tem uns rápido. 3 minutinhos para encerrar, tá? Não, vai dar uns 3 ou 4 minutinhos. Se tu pudesse, assim, ó, fechar com 3 dicas, se você pudesse fechar com 3 dicas, ó, a Tessia faz diferença, Ana, vale a pena investimento. Com certeza vale. Esses dias alguém me falou assim, ai, mas é muito caro a mentoria, é muito dinheiro. E a resposta Não é: é. quanto dinheiro você já perde por não ter uma mentoria ou por não ter um direcionamento que faça você crescer? E nunca é sobre o quanto você investe, é sobre o quanto de retorno você busca investindo, tá? É sempre isso que você tem que ver, o quanto de retorno aquilo vai te trazer se você investir, o quanto você perde se você não investir, tá? Então, fecha aí com 3 dicas, 3 dicas. Tô indo para a entrevista de emprego, passou meu currículo, me chamaram. 3 dicas para eu chegar lá e ser mais assertivo. Primeira coisa, procure informações sobre a entrevista que você está indo. A Mara Qual é a escreveu ali, empresa? a Mara escreveu ali as 3 dicas do que nunca falei sobre tortura. Pode. O que você não deve falar? Eu acho. Risque a palavra acho do seu repertório. Quem acha mostra incerteza, mostra insegurança. Substitui o eu acho por eu acredito ou eu penso. Nunca eu acho. Você se posiciona de uma outra forma a partir do momento que você tira essa palavra do teu repertório. Essa é a número 1. Né? Segundo, estude para onde você vai, qual é a empresa, o que ela faz, qual é o ramo de atuação. Chegue lá com informações, você cria o que a gente chama de raporte com o teu selecionador, você cria a empatia no momento que você fala, poxa, eu vi que vocês fizeram uma postagem sobre X situação, ou eu vi uma matéria que falava que esta empresa está fazendo isso, isso e aquilo. Tá? Mostra que você estudou, que você conhece. Missão, visão, valores é o básico, mas que você sabe um pouco mais sobre a empresa que você está querendo trabalhar. Tá? Isso é um fator assim que não dá para deixar para depois. Não, a gente vai se direcionando para o. Acho que travou, Janice. Janice, Você deixa tinha eu fazer o travado para seguinte. mim. Eu vou fazer o seguinte: logo a nossa entrevista vai encerrar. Vamos fazer o seguinte: vou até te dar um desafio. Você vai gravar um story no teu Instagram com essas 3 dicas para ser mais assertivo na entrevista. E aí, quem está aqui assistindo a gente, vai lá no Instagram da Janice e assiste o story dela, que ela vai trazer essa informação. Porque agora, daqui a pouquinho, já vai entrar o nosso reloginho e ele vai derrubar a live. Combinado? Com certeza. Então, ó, vai lá Pode no deixar. Instagram da Janice e ela vai compartilhar 3 dicas. Meu currículo foi selecionado, me chamaram para entrevista. Como chegar lá e ser mais assertivo? 2 já deu para ouvir, que é o 1, não fale, eu acho.
E a segunda é leia sobre a empresa. Chegue lá e mostre que você sabe alguma coisa. Temos 15 Exato. segundos, Janice. Gratidão pelo teu tempo. Tenho certeza que todo mundo que está aqui aproveitou muito, tá? E se alguém